Bom dia a todos, Bom dia. sejam bem-vindos a esta casa. E para entrar na sintonia desta casa, vamos fechando os olhos, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Seja presente fisicamente aqui no Joana de Ângeles, ou aqueles que nos estão assistindo nesse exato momento. Agradecemos a Deus e a Jesus por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos, e pela oportunidade de mais uma vez ouvir este Evangelho do Cristo. Pedimos sempre o amparo dos nossos mentores espirituais, o amparo da espiritualidade maior a esta casa, que trabalha em nome de Deus e de Jesus. E vamos pedir a assistência e amparo à nossa companheira do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Então hoje, dando sequência ao nosso estudo, do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, que fala aí da pluralidade das existências, né? Começou ali com a reencarnação, né? Com a pluralidade dos mundos. E hoje eu vou comentar as questões sobre a transmigração progressiva, né? Então, o que seria isso, né? Transmigrar, né? O que significa transmigrar? Transmigrar é passar, né? De um lugar para o outro, mudar de um lugar para um outro, de um país para outro país, né? E aqui no nosso contexto espírita, o que seria essa transmigração progressiva, né? Então, se a gente está falando de reencarnação, pluralidade dos mundos, então o que seria, a ideia seria de transmigração progressiva. É a transmigração do espírito, né? A evolução espiritual de um espírito. Então, o espírito, ele vai reencarnando, né? Vida após vida, em várias existências corpóreas, em diversos mundos, né? E vai tendo a sua evolução espiritual, certo? Então essa seria a ideia inicial do que, para vocês terem uma noção do que seria essa transmigração progressiva. E aí nós vamos às perguntas, né, aos espíritos. Na pergunta 189, desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? O que vocês acham? Desde o início da formação, vamos pensar num bebê, né? Como é que é? Como é que funciona? Ele tem aí a plenitude das faculdades, um bebezinho? Não, né, gente? Aí ele responde, não, porque o espírito, como o homem, ele tem também a sua infância. Ele compara, o Kardec aqui compara, né, o princípio da formação do espírito com a infância mesmo de uma criança, né? Então, o nenenzinho, quando ele já nasce, né, a gente percebe
percebe que é tudo mais instintivo, né? Então, para ele pedir uma comida, ele tem que chorar, né? Então, ele tem que devagarzinho ali com aquelas coisas bem pedindo através de instintos. Ele não tem a sua faculdade desenvolvida plena, né? Então, em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Então, vai desenvolvendo pouco a pouco. Então, vamos sempre pensar, né, no início, comparar o início do desenvolvimento de um espírito com o desenvolvimento da infância infantil, né? Vai aos pouquinhos para andar, vai engatinhando, para falar, vai balbuciando, né? Depois, conforme vai crescendo, vai tendo contato, vai, né? Então, é diferente uma criança que já começa a desenvolver, já sabe pegar as coisas sozinha, já vai lá na cozinha, já pega tudo, né? Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui. E qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? De novo ele fala, é o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência, ela desabrocha, então vai se ensaiando para a vida, né? Através aí do aprendizado, né? Do contato. Então, por isso a importância do contato social com o nosso próximo, para a gente ter o nosso desenvolvimento espiritual, certo? E aí ele pergunta sobre as almas dos selvagens. As almas dos selvagens estão no estado de infância? Aí eles respondem, infância relativa, pois os selvagens já são almas desenvolvidas e dotadas de paixões. Então, não é totalmente de infância, né? A gente percebe que os selvagens, apesar de eles terem o instinto primitivo, entre eles já lutam, né? Tem as guerras, tem as paixões, tem os sentimentos, né? Então, ele fala aqui, não é assim no estado de tão infância assim, já é um estado desenvolvido, porque eles já têm essa relação entre eles, né? E na pergunta, logo em seguida, 191A, ele pergunta o seguinte, as paixões, então, elas indicam um desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São atividades de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, paixões significa desenvolvimento? Sim, né, gente? Sim. Porque a gente aqui nessa vida, a gente vai trabalhando com os nossos sentimentos, né? Com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade, tudo isso daí faz com que vá aperfeiçoando, vá burilando o nosso espírito, né? Mas não significa perfeição. Perfeição é um trabalho, né? Devagarzinho a gente alcança, né? E depois ele faz um comentário aqui, né? Que a vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao da infância para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado adulto, que é o da perfeição, né? A única diferença aí do espírito é que ele só vai progredindo, né? E não tem aqui, como nós temos na vida corpórea, nós temos a fase do embrião, da infância, a fase adulta, só que aí tem a decrepitude, né? Aí a gente vai envelhecendo,
o nosso corpo vai perdendo as energias e até que a gente desencarna, né? Então, o espírito não, ele vai evoluindo, né? Então, tem as fases da infância, e ele vai se aprimorando, existência após existência, né? Com os aprendizados aí da vida, e vai até chegar aí à plenitude, à perfeição. Então, no espírito, o espírito, por isso que a gente fala que o espírito é eterno, é imortal, né? Então, ele só evolui, ok? Só que assim, ele fala aqui no final, né? Da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las, né? Então, é a mesma coisa aqui, se a gente desperdiça a nossa reencarnação, é um momento infrutífero, né? E para o espírito também, ele fica ali, se ele não aproveita, ele dá uma estacionada, né, gente? Até ele ter uma nova oportunidade de aprendizado, numa nova encarnação. Então, sempre a gente tem uma chance, né? Então, isso é muito, muito assim, consolador, né? Então, é uma coisa que nos consola muito. Aí na pergunta 192, por uma conduta perfeita, podemos vencer já nessa vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? O que vocês acham, gente? Vocês acham que dá numa única vida a gente já dá um super salto assim, espírito perfeito, espírito de luz? Tem muitos de asas aqui. Então, é meio difícil, né? Então, é complicado isso se a gente for pensar, né? Porque se nós estamos aqui na Terra, que a gente já aprendeu, né? Que a Terra é um mundo de provas e expiações, né? Se estamos aqui é porque não temos muito o que aprender, mas muito, muito mesmo. Então, quem acha que está aqui, está fazendo tudo certinho, não, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu, né, cumpro com os meus deveres, as leis morais para com o meu próximo, mas se for avaliar, né, para ser perfeito, sempre tem um escorregãozinho assim que se fala, né, às vezes a gente pode até não admitir, mas fica ainda, né, falta ainda muito, né? Então os espíritos respondem que não, pois o que o homem julga perfeito, o que nós julgamos perfeito, ele fala, está longe, muito longe da perfeição, né? Então há qualidades que ele desconhece, olha o que eles falam aqui, e nem podem compreender essas qualidades. Então, olha como o negócio é muito além, né, para ser um espírito perfeito. Então, pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas não é a perfeição absoluta. Aí na pergunta 192A, o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheias de amargura? Claro, né, gente? Com certeza. Então aí por isso que a gente está aqui, né? Numa manhã assim tão linda, a gente está aqui para aprender, né? Para a gente ouvir os ensinamentos, as palavras de Jesus, aqui dos Espíritos, né? E a gente aplicar isso na nossa vida,
no nosso dia a dia. Então, se você se empenha no caminho do bem, né? Se a gente se empenha aí para entrar aí no reino através da porta estreita, né? Como diz Jesus no Evangelho, é claro que a gente vai abreviar as nossas amarguras, a gente vai abreviar e a gente tem muitas chances de ir, sim, de evoluir e ir para um planeta, para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Tem todas as chances mesmo, só depende de cada um de nós aqui. Né? E ele fala aqui, sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as suas dificuldades. E no final, somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, um desleixado, né? Aquele que fica ali parado, né? Então, depois vem a pergunta, né? Eu já ia comentar, mas vem a nova pergunta. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido em sua, né? Ele pode descer, pode retroagir, gente? O que vocês acham? Não, né? Então, às vezes a gente pode achar que tá dando tudo errado, poxa vida, não vai, né? Minha vida não vai pra frente, eu só cometo coisa errada, é só desgraça, é só dor, né? Mas tudo que vem, né? A dor, a doença, as coisas aqui na Terra são realmente para o nosso aprendizado, né? Para o nosso aprimoramento espiritual. A gente precisa entender isso. Né? Então, enquanto a gente estiver aqui, vai ter tudo isso. As epidemias, né? Tudo isso que a gente está passando, tudo isso é para nossa evolução, né? Mas não significa que está dando tudo errado, que a gente está retroagindo, não. Então, isso serve, na verdade, para chacoalhar, né? Para a gente sair dessa posição aí cômoda, né? Dessa posição aí de ficar sempre em cima do muro, de não tomar as nossas atitudes, né? Perante o nosso próximo, perante a nossa vida. Isso daí acontece para chacoalhar. Então, por isso que ele fala, quem não se mexe, gente, no momento desse que a gente está passando, quem não se mexe fica de braços cruzados, é o que ele diz aqui, é um belo de um desleixado, né? Então, vai retroagir? Não, mas vai estacionar, né, gente? Vai ficar estacionadão lá, paradão, só olhando tudo que está acontecendo, né, tal. Não vai se mexer, não quero, deixa eu ficar quieto aqui na minha casa, deixa eu ficar isolado de todo mundo, de todos, né? Vou ficar na minha e esperar tudo passar, né? Teve algum aprendizado? Não. Nenhum. Passou, simplesmente a pessoa deixou passar essa vida. Então aí vai ter que ter uma nova reencarnação de ajuste aí, né? Então vai ter que ter um ajuste novamente para o espírito. E pode um homem descer em suas novas existências abaixo? Aí ele responde, em sua posição social, sim. Como espírito, não. Era o que eu respondi para vocês. Na posição social, sim. Sim, por quê? Porque é o seguinte, às vezes ele foi numa vida passada, né, uma pessoa importante, um rei, né, ele teve tudo, né, digamos assim, teve todas as ferramentas, né, a riqueza é uma ferramenta assim dificílima, né, muito difícil, que você tem que ficar esperto para utilizar para o bem, porque a maioria que tem riqueza, poder, se perde, né? Se perde e aí acaba falhando com tudo isso. Se perde por quê?
pelas paixões, né? Pela vontade de querer mais, da matéria, de querer sempre ser mais ali, né? Então acaba falindo novamente, entendeu? Aí o que acontece? Reencarna novamente, dá uma nova chance, mas numa nova posição social, né? Então o espírito às vezes perde até essa prova, né? Para ele não cair novamente ali na tentação, né? Da vaidade, do poder, da ganância. Então aí ele veio numa vida agora aqui mais simples, numa família mais simples, né? Que ele às vezes até bem simples mesmo. O Raul Teixeira, nas suas palestras, né, ele conta os casos, né, de pessoas que eram reis e que depois são mendigos, né? Então é muito interessante isso, né? É uma forma drástica mesmo, uma mudança bem drástica para ver se o espírito compreende o que ele está fazendo ali, né? Que não é pelas coisas da terra, né? Tudo que é da terra fica na terra, enferruja, né? As traças, né? O ferrugem corrói, fica aqui. Então, os tesouros que a gente leva são os tesouros do céu, né? Que é o amor ao próximo, que é a compreensão de fazer o bem, de se melhorar como espírito, de ajudando o seu próximo, né? E é assim que os mundos vão crescendo, né? Então Jesus, há 2000 anos atrás, já plantou essa sementinha pra gente. Falou, olha gente, ele veio, né, um espírito crístico, né, um espírito puro, se submeteu a reencarnar aqui nesse planeta Terra e lançou a sementinha. Então a partir daí a gente percebe que está havendo as mudanças estão vindo, né? Poucos estão compreendendo, né? Mas muitos estão entendendo, né? Estão conseguindo enxergar o que está acontecendo, né, com o planeta Terra. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um homem acelerado, ou seja, o corpo de um homem perverso? Não, né, gente? Se você se você compreendeu o caminho do bem, como é que você vai, depois de uma outra encarnação, ser um homem perverso, um homem do mal? Não dá. Você já é muito bacana isso. Você aprendeu a lição. Por isso que a gente fala que o planeta Terra é uma escola, né? A gente está aqui aprendendo. Quando a gente se interioriza, a gente percebe que a gente está aqui para praticar o bem, para fazer o bem, isso fica. É aquela lição que você aprende, que você nunca mais esquece, né? Depois aí vem a prática, lógico, a gente vai nos nossos acertos, nos nossos erros, a gente vai se aprimorando, mas a lição, a aprendizagem no caminho do bem ficou. A gente não pode, numa próxima encarnação, ser um assassino perverso, não retroage. Ele já falou isso na questão anterior, o espírito não retroage. E a alma de um homem perverso, gente? Ela pode transformar-se na de um homem do bem? Né? O que vocês acham? Sim, né? Se ela se arrepender, claro, sempre tem que ter o arrependimento, né, sincero, é o primeiro passo, né? É o arrependimento sincero e profundo. Então, já ali no plano espiritual é observado isso, né? Aqueles espíritos que estão lá, ali às vezes há milênios, né? Perdidos, nos flagelos, no umbral, né? Então, quando
eles dão a brechinha, eles se cansam, né? Porque os espíritos falam, né? Eles mesmos se cansam do mal. Se cansam. Porque está ali naquela situação, de repente, sendo ali comandados por outras falanges, né? A gente lê muito isso nos livros, outros exércitos do mal, e sendo escravos, e é um horror. Aí chega uma hora que eles falam, não dá isso não é para mim, não é a minha essência. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que é bom, justo, consolador. Então isso não é para mim. Então quando eles dão essa brecha, o arrependimento instantaneamente vem. E nisso os bons espíritos já estão ali do lado, né? Já vem o anjo guardião, já preparando o caminho, já mostrando, né? Então, eles todos, gente, todos, sem exceção, tá? Se ocorre a abertura, né, deles mesmos, o arrependimento, vai ter uma nova chance sim, como não? Né? Então, eles podem se transformar sim num homem de bem. Por isso que o espírito, a gente não pode ficar se culpando pelos nossos erros, né? A gente não pode, deixou lá atrás, né? Não vamos cometer mais. Agora daqui para frente, né? Vamos seguir a nossa vida daqui para frente. Lá atrás o que passou, né? Serviu de aprendizado, a gente aprendeu com a lição, ótimo. Deixa, esquece, não fica se travando na culpa, cristalizando os nossos pensamentos na culpa. Isso é muito ruim para o espírito. A gente pode levar essa culpa várias encarnações e ficar ali estacionado. Então esquece, vamos daqui para frente, vamos se melhorar, vamos nos transformar como espíritos, né? E na questão 195, a possibilidade de melhorar numa outra existência pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde. Gente, só porque a gente aqui é espírita, né? A gente sabe que tem outras vidas, né? Que a gente tem muitas chances, né? Então a gente vai ficar aí, permanecer estacionado, né? Poxa vida, né? Tenha dó. Mas é impressionante que muitos pensam assim, né? Querem ficar, deixa eu ficar quieto aqui, deixa eu ficar na minha, eu vou fazer mesmo. Depois, uma vez eu ouvi isso, não foi de um espírita, mas foi de uma pessoa com outra religião. Eu vou ficar aqui mesmo na minha, e se eu fizer também, eu sou humano, e Jesus não perdoou na cruz, ele me perdoa na última hora, ele vai me perdoar e vai me livrar de todos os pecados. Então, como se fosse assim, né? Deus tivesse uma varinha mágica, né? Pronto, você fez coisas erradas a vida inteira, você perdeu a sua encarnação, ficou aí na moita a vida inteira, aí chega no final, Deus vai lá com a sua varinha, todos os seus pecados estão perdoados, né? A gente sabe que Deus, Ele é Pai, né? Ele é justo, Ele é bondoso, todo misericordioso, a gente sabe disso, a gente tem isso da gente, mas Ele também, Ele não é o nosso mordomo, né? Ele não é o Pai que faz todas as nossas vontades, né? Então, às vezes a gente fica agindo aí como crianças, né? Que a gente, os espíritos, às vezes somos crianças espirituais, né? Então, pedindo a Deus nas nossas orações, nas nossas preces, todas as nossas vontades, aquelas vontades mais absurdas do mundo, a gente fica pedindo. É assim, gente, não é. A gente tem que se movimentar. É como a educação de um pai para o filho, né? Nós temos que ser o exemplo. A gente tem que seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, a gente tem que ser o exemplo dentro de casa, né? E
aí sim, com os exemplos, a gente regaçar as nossas mangas e ir trabalhando, né? Trabalhando com as nossas imperfeições. Aí que a gente evolui. Agora, ficar aí paradão, achando que numa próxima vida a gente vai ter chance, vai nada, tá? A gente está vendo aí relatos de que às vezes é o momento, né? Daqui o planeta Terra já está caminhando para um mundo de regeneração. Quem não começar a acertar os ponteiros agora, vai para um outro mundo. Não cabe mais uma energia, a energia pesada, o espírito bruto, não cabe mais aqui. Então vai ter que ir para um outro planeta de acordo com a energia daquele espírito, né? Então a gente viu isso, né, nos livros ali do Emmanuel, a gente viu dos espíritos de capela, né? Então eram espíritos assim ali do planeta extremamente inteligentes, mas muitos deles eram rebeldes, né? E o planeta de Capela ali, estava em evolução. Aí o que aconteceu? Esses espíritos rebeldes, eles migraram, né, para o planeta Terra. Aí dá para entender bem essa parte aí da transmigração progressiva. E eles migraram aqui. Ah, mas poxa, uns espíritos tão evoluídos migraram aqui para o planeta Terra. Evoluídos no sentido de inteligência, né? Porque moralmente eles não eram. Então eles tiveram que vir aqui para evoluir moralmente, né? E na 196, está acabando, viu, gente? Eu fiquei com uma parte extensa aqui do livro. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição. A gente já falou aqui, sim, né? É bem isso, a gente precisa aí das provas, né? A gente passa aqui por muitas provas para a gente se melhorar como espírito, né? Então acontecem muitas coisas aí na vida da gente, né? Cada dia é uma surpresa, né? Você fala, nossa, eu mato um leão por dia, não é assim? Mas é isso, a gente tem que desenvolver aí isso serve, né, essas provas, né, essas expiações servem para desenvolver aí a nossa fé, né, a nossa coragem, né, resignação, né, muitas, né, o perdão, a piedade, a compaixão, o amor ao próximo. Então, todas essas dificuldades vêm para desenvolver o nosso lado bom, né? E não do contrário, né? Retribuir o mal com o mal. Não é isso. Não é isso que Jesus ensinou. É retribuir com o bem, né? Então, a gente sempre pensar nisso, né? Naquele momento difícil, né? Que a gente é cutucado ali com a vara curta mesmo, a gente parar um pouquinho, respirar, não agir instintivamente, porque geralmente é isso que a gente faz, né? A gente vem com uma pedra, a gente vai lá com duas, assim, pá, no mesmo instante, né? Então a gente parar um pouco com isso, né? Parar com esses instintos primitivos, começar a respirar e pensar no que a gente aprende aqui, no que a gente tem de exemplo de Deus, nosso Pai, né? Ou então não responder naquele momento, para um pouco, vira as costas, né? Depois você vai pensar naquilo, vai ver de um ângulo diferente, daí você vai ter uma outra postura perante o seu próximo, né? Aquela pessoa que te magoou, né, é um ser humano como você, é igualzinho,
entendeu? Então a gente tem que ter esse olhar para com o nosso próximo. E é o corpo, aí a última questão aqui. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? E ele responde: o teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Então, o espírito, a gente sempre olhar para o lado do espírito. O nosso corpo, a gente às vezes fica tão preocupada, lógico que a gente, tem, que não pode, o nosso trabalho, a nossa vida, o nosso corpo a gente precisa cuidar de uma maneira, porque ele é um instrumento para a gente aqui na Terra, mas não olhar daquela maneira totalmente envaidecida, de querer sempre mais, Não, é cuidar do corpo, mas cuidar da alma, O espírito é tudo, então cuidar do corpo e cuidar da alma, Então, dar menos, não dar tanta ênfase a essas coisas materiais aqui da Terra, Tudo isso vai embora, A gente está vendo aí muitos desencarnes, Muitos. Então, daqui a gente não leva nada, A gente leva o que a gente está plantando de amor, de respeito. É isso que a gente vai levar. Então, a memória dos nossos entes que ficam aqui, é interessante que seja essa, a memória de uma pessoa do bem, que trabalhou no caminho do bem. E não uma pessoa que só a vida inteira ficou aí amealhando coisas materiais. Isso aí não serve para nada. Certo, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês, através dessas questões. E eu espero que vocês tenham tido uma visão, foi um pouco rápido, porque eram muitas questões, mas já está dando para a gente compreender um pouquinho melhor, esse mundo dos espíritos, que é muito interessante se a gente for avaliar a nossa reencarnação, a riqueza que ela nos traz. A gente tem que tomar cuidado, começar já a chacoalhar a poeira aí e começar a trabalhar no bem. É isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe aí todos vocês. Vamos fechando os nossos olhos, sentindo aí a presença espiritual dos bons espíritos, os espíritos de luz, os espíritos guardiões dessa casa, nos dando forças, energias, sempre nos intuindo para o caminho do bem, que a gente possa aplicar, Mestre querido, todos esses ensinamentos na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que sempre possamos pensar e respeitar o nosso próximo. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana abençoada por Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças